a mais um podcast Nós e Vós. Aqui, histórias de coragem, superação e recomeços ganham vida. E a história de hoje, ela é muito emocionante e traz uma importante reflexão que mesmo em inúmeros desafios da nossa vida, Deus está no controle de todas as coisas. É uma história que eu sei que vai falar muito ao seu coração e é uma doce história, não é mesmo, Gabi? É isso, e falando em coração, prepare o seu coração para a história da Cozinha de Nata. É uma marca que nasceu da dor, da fé e da receita da avó Natalina. E eu vou convidar agora aos grandes produtores das receitas. Pode se apresentar, por favor, Lorena. Olá, eu sou a Lorena, neta da avó Natalina, proprietários da Cozinha de Nata. Obrigada pelo convite, meninas. E estou aqui também com meu marido, meu parceiro, sócio, Alan. Alan, bem-vindo ao Boa nosso tarde. podcast. Eu Você tem sou- parte importante nesse processo, né, Alan? É eu que faço os brigadeiros, né? Será, gente? A gente quer saber mais sobre isso. O pessoal duvida, mas é eu que faço. Tem uma parte muito importante, Sim, com né? certeza, Porque né? leva o Brigadeiro, nome sem dúvida, deve ser um dos carros-chefes, né? Sim, o segredo é todo dele, a receita é dele. Ela que me ensinou, mas eu que peguei prática. Hoje a produção é 100% dele. Que Eu legal. só finalizo os brigadeiros, né? Porque daí é uma questão mais delicada. Né? mas E a homem produção- muitas vezes não tem essa delicadeza, né? Isso. Ô, Lorena, a gente começou falando, apresentando vocês e falando sobre superação e recomeços. Eu queria... A história de vocês é bastante inspiradora, porque vocês venderam brigadeiros de porta em porta, né? Hoje você é o produtor aí de um dos carros-chefes. Mas antes disso, vocês tinham um negócio, um empreendimento, e vocês precisaram parar. Conta um pouquinho de como foi o começo de vocês. Isso. Nós trabalhávamos com consórcio antes, nunca imaginamos em vender doces. Aliás, quando eu tinha 18 anos, eu já vendi empadas, né? Pra poder tirar a habilitação. Olha Mas só foi um momento ali, aquele momento. Sim, E já fazia algum sucesso, assim. Eu trabalhava numa escola nessa época, né? que legal. E ali, Deus já tinha algo. Uau, que legal, né? E aí passou o tempo, nós nos conhecemos, a gente começou a trabalhar com o consórcio juntos Sim, e começou a dar tudo errado durante um período. olha só. Então, O assim, que é tudo errado? tudo errado, É tudo mesmo, né? tudo mesmo errado. Em relação a vendas, pessoas, assim, Deus estava realmente querendo mudar. Olha, não é aí. Não é aí que é pra vocês irem. Eu tenho outras coisas pra vocês. Então, a gente começou com os brigadeiros como algo provisório. Foram, assim, alguns meses onde contas começou a acumular. Então, a gente precisou pensar, não, tem que fazer algo de imediato. Mas a gente não queria largar o consórcio, Sim. né? Foi algo, assim, temporário mesmo pra sair do sufoco. Até porque era uma segurança. Por mais que não estava indo bem, era tudo que vocês tinham, né? Sim. E eu percebo que existem momentos na nossa vida, né, Gabi, que a gente se apega a algumas coisas por entender que é só aquilo que eu tenho, ou seja, é tudo que eu tenho. Mas a verdade não está aí. Atrás daquela dificuldade, que era o momento que vocês estavam passando, estava, sim, uma grande oportunidade, né? E isso foi muito legal. E como que surgiu a ideia de vender mesmo brigadeiro diante de... Por que o brigadeiro? Foi bem na época, assim, da pandemia. E aí, foi quando as pessoas começaram a gravar vídeos de cozinhando em casa. Sim. Tinha algumas pessoas que eu vi, até nas redes sociais, que estavam vendendo brigadeiro. E aí eu cheguei pro Alan e falei assim, olha, de imediato, é o que tem. Vamos começar pelo brigadeiro, vamos sair vender de porta em porta e ver o que vai dar. E brigadeiro é uma marca do Brasil, né? Sim, Falam que é um docinho que é a cara do nosso brasileiro, né? país, do Eu não brasileiro, conheço todo ninguém que não mundo gosta de gosta. brigadeiro, né? Ah, Deve ter, mas é muito pouco, depende, né? Depende do tipo de brigadeiro, né? Da produção. É. Pelo jeito de vocês é bom, né? Tem Gente bastante do céu, saída, é tiraram até de famoso perto de já. mim os brigadeiros. Eu só quero dizer pra vocês que a De gente vai poder nós. provar juntos Que aqui. absurdo. Ai, Eu já queria delícia. começar comendo agora. Eu nem Provando, tomei café né? da manhã, nem almocei pra estar aqui nesse momento. Esperando esse Esperando momento. esse Tá momento. igual quando vai no rodízio, né? É verdade. Come o dia antes pra poder comer. Fica sem comer É 2 dias, né? complicado. É bem isso. Aí você não consegue comer, Valéria. Tem que Quem, comer. eu? Quando vai em rodízio, tem que comer É. normal. Se deixar sem comer,
É igual os docinhos, você não pode, você vê eles na rua, vocês têm que pegar e comprar. Compra o docinho, compra a empada, compra tudo. Se você ficar sem comer, aí vai ser pior pro corpo. É verdade. O corpo. A moça da saúde falando, né, gente? Eu, Não como comer direito. enfermeira, eu falo pra vocês que pode comer. Pode comer um pouquinho, não precisa exagerar. Claro que quem é diabético tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas, em geral, você pode comprar um docinho, pode comprar uma empadinha. Só não precisa comprar o estoque inteiro deles e comer tudo sozinho. Vocês compram e compartilham com a É a família, dose, com os né? Mas amigos, você sabe o né? que é o melhor? Nosso brigadeiro vai fruta. Então tá liberado. Tem com fruta aí pra gente Tudo com provar? moderação, tudo com moderação. Legal. Eu imagino que tenha sido muito difícil o começo, porque não é fácil a gente ir de porta a porta, né? Hoje vocês são uma empresa consolidada, são referência em Maringá, atende grandes organizações, né? Mas esse começo de vender de porta a porta, eu acho que entra um pouco ali. Me corrijam se eu estiver errada. Da humildade de você ir produzir, bater na porta da pessoa e falar: você quer comprar o meu doce, né? Exatamente. Poucas pessoas eu acho que teriam. Poucas não, acho que muitas pessoas não teriam, talvez, coragem. Entra o medo, né, do recusa, o medo de De ser você bater na ignorado. porta de alguém e falar: não, eu não quero, Quando né? Quando ela falou, não, a gente vai fazer brigadeiro, a gente vai sair vendendo. E, tipo, enquanto tava dentro de casa, tava tranquilo. Falou, não, vamos lá. Aí quando a gente foi, tipo, pegar a caixinha pra sair de dentro do carro, né, pra vender mesmo, misericórdia. Eu falei, agora... Nossa, tô arrepiada. Eu falei, nunca Difícil, vendi né? nada na rua, nunca... E dá um exemplo, na idade que você tá... Parece que é tipo você tá regredindo na vida, sabe? Virou ambulante e, tipo, olha aqui que eu coloquei minha esposa, tipo, a situação que ela tá passando. Você se sente como um homem, tipo, responsável, entendeu? E pra mim foi difícil. Aí eu falei pra ela na época, eu falei, quem que vai comprar esses brigadeiros? Eu pensava, né? Falei, na rua, eu nunca tinha vendido nem, meu Deus. Aí no primeiro lugar que eu entrei, eu vendi 2 caixinhas. Que legal. No primeiro, assim. Eu falei, nossa, o pessoal tá comprando, né? Vai dar certo. Vai dar certo. Aí no primeiro dia, acho que a gente vendeu 6 caixinhas, né? Foi. A gente vendeu 6 caixinhas, era R$10 cada uma. A gente conseguiu, tipo, R$60. Foi no mercado, comprou mais leite condensado, fez tudo, tipo, fez mais um pouco. E no outro dia Olha foi. E pra começar, a gente não tinha nem dinheiro pra começar. Sim. Então eu falo assim, pra quem realmente acha que perdeu tudo na vida, tem um jeito. Tem um jeito. Eu pedi o cartão da minha mãe emprestado Uau. pra poder comprar ali o básico pra começar, sem saber fazer. A gente foi com a cara e com a coragem mesmo. E aí saímos pra vender, colocamos a caixinha na embalagem, claro, mas dentro de uma Tupperware pra poder carregar. Sim. E vai a gente na rua vender. E pra lembrar que a gente... O primeiro passo disso daí, tipo, foi, acho que quanto que gastou no cartão da sua mãe? R$197. R$197. Olha, você não O esqueceu o investimento, não valor. esqueci. Foi o que a gente conseguiu, tipo assim, foi o que a gente Deu pegou start. de início, né? Foi com esse dinheiro que a gente tá até hoje. Então esse tipo assim. podcast poderia ter um nome. Abre o seu negócio com É. R$197, Pois é. né? É bem marketing, né? É verdade. Então, às Com vezes, menos de eu R$200. acho que às vezes fala assim, Verdade. eu não começo algum negócio porque eu não tenho dinheiro. Mas a gente pegou um cartão emprestado e com R$197 a gente começou a andar aí de porta em porta. Uau, que Teve história coragem, linda. propósito, Sim, Foi difícil. sim. Porque você também não tem experiência, ninguém chegou na gente e falou assim, ó, faz assim, assim, assado, vai em tal lugar, fala de tal jeito, entendeu? E a gente tinha vergonha também. Sim. Porque eu pedi o cartão pra minha mãe emprestado, mas Não ela, falou nada. ela não sabia de nada. Então a gente tinha vergonha, assim. É o que você falou mesmo, a humildade de ir lá e Sim. oferecer. E logo É de cara já... é um trabalho lindo, é um trabalho digno, né? Mas é um trabalho onde exige você quebrar essa estrutura. Como você falou, poxa, eu vou colocar minha esposa pra vender, né? Fiquei emocionada a hora que você falou, porque o homem tem essa posição de ser o provedor do lar, né? Me doía Mas- muito ver ela, às vezes, a gente ficava o dia inteiro na rua e às vezes a gente andava muito, mas muito mesmo. E às vezes ela, tipo, eu via que ela não tava aguentando mais. E eu falava, deixa que eu vendo. E aí ela falava, não, a gente vai vender tudo. E a gente conseguiu, graças a Deus a gente não precisa mais andar e tal. Mas o início foi difícil, foi puxado. Que lindo, né, Gabi? Sim. Eu não tô nem conseguindo falar aqui, né? Eu Muito vejo a bonito. emoção aqui de vocês todos, né? E toda essa emoção que vocês estão carregando agora, ela vem já desde o início. A emoção de trazer a marca da vozinha, né? Da Dona Natalina.
Conta pra gente como que foi essa história. Como era a vozinha de vocês? Sua vozinha. Tem uma foto dela aí. Coloca pra gente. Da Natalina. A dona Natalina. Vê Você se a gente vai acha a dona contando Natalina. assim, como que foi, vai como que contando. era a Ela- dona Natalina. Ela sempre trabalhou em casa de família como cozinheira. E sempre quis ter o negócio dela. Mas essa incerteza, né, que a gente tem de como vai ser, o medo, acabou que ela não conseguiu realizar, né, esse desejo dela, esse sonho. E as empadas é uma receita dela, que ela sempre fez assim pra gente. E até quando eu falei, né, quando eu fui tirar a habilitação, eu falei, as empadas, por que não? Tão maravilhosa, né? E eu lembro, assim, dela fazendo muito, era a minha receita preferida dela, era as empadas. E aí, quando a gente começou a vender os brigadeiros na rua, passou um tempo, eu falei pro Alan, eu preciso colocar essas empadas. Uau. Aí ele não falou assim, ah, empada não é legal, Eu nem gostava de não empada. sei. Nunca tinha Aí, comido ó. empada boa. Eu só tinha comido empada ruim. E aí deu super certo, porque essa receita ela tem um significado tão grande assim pra mim. Olha a avó. A avó, Que legal. a avó Nata. Linda. A avó Nata. E vó, daqui a pouco vamos provar sua receita, vó. Vamos ver se eles aprovam. Vamos ver. E foi super aceito a partir do momento assim. E olha só que incrível. Quando eu fiz a primeira fornada de empada, eu postei no Instagram, né, o vídeo. E algumas pessoas que compraram de mim há tantos anos atrás lembraram. E aí Caraca! começaram a falar, ai, a empadinha da Vonata. Então, Que assim, legal. Você já vendia empada dela na época? que Já, você vendia? Era aham. dela que você comprava? Isso. Ai, que bacana. Ela vendeu pra tirar habilitação, pra ajudar, né, Aham. no valor. isso. E minha avó também fazia salgadinho pra vender, porque daí ela se aposentou, né? Fazia salgadinho, bolachinha, bombom. Então, isso já vem de família. E quando que vocês perceberam, assim, que esse negócio de vender brigadeiro, vender empada da avó Nata tava dando certo? Você sabe que minhas redes sociais começaram a ter um burburinho. Ai, que legal. E eu tive um pensamento para começar a ser vista mesmo. Eu pegava sacolas vazias como se fossem pedidos. Eu precisava despertar o desejo nas pessoas de quererem comer Sim, essas coisas. Então, assim, por muitas vezes, lá no começo, eu fotografava sacolas vazias, assim, e isso, eu quero, todo mundo tá comprando, Sim, eu quero sim. também. Então, assim, quando a gente começou a pegar encomendas, né, através da rua mesmo, pessoas, vai fazer aniversário do meu filho, eu queria o docinho de vocês fazem? Que legal. Então, aí que a gente começou. Uau, que legal. Uma dúvida. Dúvida não, uma curiosidade. Em relação às empadas, a vozinha, a vó Natalina, ela ensinou a receita verbalmente ou tinha anotado em caderninho, tanto essas receitas aí que vocês têm hoje, o que traz essa história dela? Conta esse segredo aí pra gente. Muito curioso, viu? Porque não tem receita. Não tem? Não tem receita. Quando eu queria comer empada e ela não tava muito legal, né? Eu peguei um dia e falei assim, vó, como é que faz? Porque eu tô com vontade. E lá, ela tava na sala, eu lá na cozinha, lá em casa tinha um corredor assim. Aham. E ela foi falando, um tanto de manteiga, um tanto de farinha. Então, é a receita dos tantos. Dos tantos, olha só, que legal. E o Bem que- de antigamente mesmo, né? Tantinho, um punhado. Um punhado disso. Esse jeito mesmo. E do brigadeiro foi a mesma coisa? A receita veio dela ou veio de vocês mesmo, do maridão? Que eu fiquei sabendo que é o maridão que faz. O brigadeiro, quando a gente foi casar, teve o chá de cozinha, né? E aí eu quis preparar tudo, o orçamento tava curto, né? Aham. Só que deu tudo errado. O brigadeiro não deu ponto, ficou mole. Até chamei uma amiga Porque é minha. difícil acertar o ponto do brigadeiro. Se queimou Aham. todo na panela. Aí chamei uma amiga minha pra fazer. E ela fez, assim, mas ela não participei, né? Uhum. E aí, quando aconteceu da gente começar a fazer, eu falei, não, agora é a hora. A gente viu o vídeo na internet e a gente deu os nossos toques finais, assim, pra melhorar mesmo a receita. Mas hoje o ponto é todo dele ali, ó. Uau, Alan. Ela me ensinou na época, só que eu nunca tinha feito brigadeiro na vida, né? E aí eu comecei a fazer e, nossa senhora, eu queimei muito brigadeiro, queimei um monte.
Os braços, né? Os Fazia braços, bolha. eu fazia muita quantidade, tipo, eu não fazia de menos. Uhum. Aí espirrava tudo e não sei se já espirrou no seu braço, mas brigadeiro quando Dói lava, pra queima. caramba. parece lava de vulcão. Lava de Mano, vulcão. é terrível. E aí até você aprender, tipo, né, fazer tudo, aí você vai colocando coisa do seu gosto, né? Sim. E vai experimentando e vai ficando bom. Mas aí eu fui melhorando conforme o tempo. Mas ela que me ensinou a fazer na época, porque eu não ia deixar ela fazer tudo sozinha, né? Sim. Que legal Aí- que você entrou nessa jornada Era eu e ela, né? tão empenhadamente. É igual quando você jogava bola na rua e falava, tipo, é eu e ela e contra a rapa, sabe? Aham. Muito bem. E ficou... É sobre E isso. a gente tá entrando agora numa época de festas juninas, julinas, agostinas. Doces. E a gente ficou sabendo que existe um brigadeiro assim especial, que tem uma receita exclusiva de vocês. De milho, né? Que alguém aí que faz essa receita. Ai, Conta meu mais um Deus. pouquinho dessa receita pra nós. Não, o brigadeiro a gente começou a fazer o de paçoca. O de paçoca e depois fez paçoca. o de milho. Tem o de parmesão também que a gente faz. Sério? Sério. Aham. Gente, isso que eu tô Não falando, consegui que existia imaginar. essa possibilidade. Então dá um nó na cabeça, porque é salgado com doce. Ai, né? eu vou amar. Mas é na É. massa ou é tipo o recheio dentro? Ele Não, vai não, na ele massa. Vai na massa mesmo. Fica até aquele Gente, credo, que delícia. Então, quando a gente fala parmesão. do brigadeiro Sério? com sabor Salgado. diferenciado, sempre refere à massa. Sim, a No massa. contexto, É. não é só o recheio interno. Não. Isso. É a massa mesmo. Eu acho que é bem assim, casa a gente experimentar um agora, o que vocês acham? A gente tá querendo faz tempo, né? Vamos Ai, começar a gente pelos vai doces ou pelo conversando. salgado? Pelos doces. Vamos pelos doces, né? A gente vai Eu sou conversando, doceira. vai vendo a reação da Valéria, que a Valéria é muito espontânea. É. Olha o formatinho. Se ela não gostar, Ai, que lindo. Deixa eu mostrar esse ela aqui vai da- dar a gente vai conseguir ver na sua Deixa eu face, mostrar de Valéria. pertinho. Não, mas não vai precisar nem disfarçar. Não vai hoje, precisar nem disfarçar, Aí, ó. né? Não, Então vai. eu juro pra vocês que eu tô salivando desde a Ô, hora que eu Marquinhos, cheguei close na aqui. Valéria, vamos ver. Não, peraí que eu vou mostrar o docinho primeiro. Tá dando pra ver? Que é um Lindão milho. milhozinho. Que capricho. Que lindo. Quem que fez o design? Eu. O toque delicado é Olha, da Isso, esposa. essa parte fica Val, comigo. experimenta que a gente quer ver a sua reação. Eu queria provar esse de fruto primeiro, vai. pode ser? Mas a gente Pode. pode provar junto? Pode. Do que é esse aqui? Ele é muito bonito, todo craqueladinho, parece que tem um, sei lá, um... É Sucrilho. sucrilhos. É? Isso. Nossa, bonito isso aqui, hein? Ele é uva verde, sem semente, com brigadeiro de ninho e sucrilhos Vai, Gabriela, caramelizados. vamos fazer essa dificuldade da vida. Tá, você prova um. Olha, Nossa, tá ó bem o crocante, creque, é. creque, creque. Pra você ver Deu que vontade. Não é sucrilhos murchos, né? Eu juro pra Coisa você. importante. É bom, Val? É muito bom. Qual é a primeira sensação que te gera? Cara, é apaixonante, sabe por quê? Ele não é muito doce, ele tem a crocância, ele tem a fruta que contrasta ali com o brigadeiro branco, sei lá o que é esse negócio aqui. Leitinho. Leitinho, Val, né? dá sua metadinha pra mim? É. Não, vou comer Ave inteiro. Maria. Tá Tadinha, doida? Val. Come o inteiro. Pega o outro ali, ó. Tem- Eu só queria a metadinha da Val. Mas, Gabi, eu nem Aquela- dei É minha tão mordida na bom, ó, que ela metade. não quer nem É, dividir. esse daí é de fruta, fruta pode É que eu queria comer. dividir com o Marquinhos. Vou com metade, Marquinhos vai ser sua, tá? O Marquinhos, perdão, eu só tenho dificuldade de dividir É. doce. Eu tenho dificuldade Meu, esse de é muito dividir bom. mesmo as coisas. Não, eu tenho com doce só. A empada eu divido, mas o doce... Muito bom, né? Aprovado? Nossa senhora. Meu, eu acho que Esse dentro é o foi um quê? dos melhores É que eu já uva. comi. Uva verde, E o recheio? leite ninho. É um brigadeiro de ninho, né, com os sucrilhos. Nossa, que delícia. Não, é muito bom. O de milho é incrível, porque O ele Marquinhos parece o uma Marquinhos falou que não pamonha. quer não, né, Nossa, Marquinhos? que maravilha. Marquinhos tá de Não regime. sei se dá pra ver aqui, ó. Nossa, Gabi. Maravilhoso. Eu já Eu comi vou e deixar mostrei, pra você, né? Marquinhos. Nossa, que excelente. Maravilhoso. Incrível. Quero Tipo mais. assim, quero mais, por quero conta mais. das texturas, né? O sabor, a textura, a fruta com... Nossa, muito bom. Meu Deus. Mas vamos mais um antes da gente continuar conversando? Prova o de milho. Prova de O milho? Vai, começa você. Ele é feito com Tarará. milho Com milho mesmo? Tem toda a textura, com gostinho de pamonha, sabe? O cheirinho disso aqui, gente, tá... Aff, essa é a Vamos vida ver, que eu pedi vamos pra ver. Deus. Tô Fazer gostando degustação dessas de histórias, doce. viu? Vou ser uma sommelier do Tá doce. vendo? Tchan, tchararam. Eu vou comer logo, que eu não consigo esperar a Gabriela falar. Como que eu falo? Demora muito pra falar. De boca cheia?
Putz, é muito bom. Meu, é muito bom. Sabe por quê? Eu gostei, mas assim, eu preferi por enquanto de sucrilhos. É que Eu eu achei peguei. esse aqui bem doce. Eu não tenho um mais paladar doce. muito aguçado para o doce. O meu, Mas é bem saboroso. Extremamente saboroso. eu gosto de coisas doces. Que eu amo doce. Pra mim, tá tipo. Valéria, não dá pra perceber que você Eu ama amo doce. doce. Gente, é sério, é muito bom. Eu imaginava. Ele lembra muito a pamonha, só que é com um brigadeiro branco, assim. Aham. Gente, não dá pra explicar. Pensa a pamonha com brigadeiro branco, mas tem mais gosto de brigadeiro, mas lembra pamonha. Então, nossa, é perfeito. E tem pra Muito bom. todos os gostos. Tem pra quem gosta de doce, Tá. menos doce. Pra A quem gente Qual faz, gosta que a gente é? faz de doce, café doce. também. Tem bastante... De café, a Gabi ia eu gostar. amo café. É. Mas assim, vamos por partes. A gente provou o primeiro, que é o com uva e sucrilhos, né? De onde que veio a criação desse específico? Esse docinho, ele já é bem conhecido, Ó, né? uma aguinha Não pra é uma vocês. criação nossa. Uhum. E a gente Surpresa resolveu de colocar ele no cardápio, porque a primeira vez que eu comi ele, eu falei, nossa, Não, sensacional. eu Perfeito. preciso desse doce pra vender. Só que o que eu comi, o sucrilho estava murcho. E aí quebra todo esse Não, encanto tem que estar dele, crocante, né? E a gente deu um toque a mais, assim, fazendo ele caramelizado, que deu Nossa. super certo, porque daí tem a crocância, né? Ah, legal. Não, é o Porque misto o da grande crocância desafio, da uva, imagino, né? do produto é não deixar ele murchar, né? O Isso, sucrilho, né? exatamente. Tem que fazer, tipo, no dia, né? Aham. Ah, isso que eu ia Porque senão perguntar. fica Quanto tempo que ele parecendo, espera, assim, não, depois a de gente- feito? Toda vez que a gente vai fazer, a gente entrega, Que tipo, lindo. faz ele no dia. O sucrilhos você tem que... Então, geralmente, esse, não sei, os outros não se trabalham com estoque. É pediu, fez, entregou. Isso, É isso, a aham, gente tudo todos é fresquinho. com pedido. E esse do formato do milho, quem que teve a ideia? Aí foi ela. Eu. o formato. Tudo que E a é formato receita é ela. também. Sim, aham. Como que veio essa inspiração? Bom, Festa junina. época de festa junina, né? Tem que ter brigadeiro junino. Então, assim, a gente já fazia o de paçoca. Mas o que mais que a gente podia agregar? Por que não um de milho? E o de milho ficou com o formato do milho pra decorar a festa. Fica É. super Não, bonito, ficou né? lindo. Fica uma gracinha É. mesmo. Esse de uva, se fizer, você comer ele, tipo, às vezes de um dia pro outro, que o sucrilho já fica parecendo uma câmara de ar, sabe? De borracha. Sei. Fica meio já esquisito. Então tem que fazer na hora, senão não fica Na crocante. hora. Fresquinho. Olha que linda essa imagem desse que a gente comeu de sucrilho, gente. Não, é sério, perfeito. A gente podia conseguir fazer com que vocês sentissem o sabor Não, pelas é. imagens, né? Porque é muito bom. É perfeito. O Ei, negócio falando em é vocês festa... entrarem em contato e pedir pra vocês. É, dá Já pra fazer encomendem, que é maravilhoso. Mas se eu quiser fazer hoje um brigadeiro de paçoca, você falaria a sua receita pra gente ou não? Será? Fala! Não, pode falar, não tem nada de... Tan, 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 Ou a tan. mão, mas tem que ser sem segredinho. Se Sem for segredinho. falar, Não. né? A receita Se for falar, tem que verdadeira. falar a receita É. verdadeira. Receita Eu acho que a verdadeira. gente podia, Valéria, já que você tá curiosa, e eu espero que você de casa também esteja curioso, vamos contar mais pro final. Daí, quem quiser, vai ter que assistir mais um pouquinho da nossa fala. Cara, a Gabriela. A gente deixa mais pro Gabriela é final. danada, hein, meu? E aí a gente conta no final qual que é essa receita, qual que é o segredinho do brigadeiro de paçoca. Você ficou Pra curioso aí em sua casa? festa junina. Eu acho que vale super a pena esperar até o final desse podcast, desse nosso episódio. Experimentar mais uns docinhos, uma empadinha aqui, conversar mais um pouquinho e aí a gente conta no final. O que vocês acham? Eu, se fosse Eu? vocês, ficaria até o final, porque vai valer a pena, viu? Pra Eu? você fazer ali na sua casa mesmo. Eu vou ficar aqui até o final, por conta dos doces, por conta dessa receita aí. Vai que dá certo, de eu conseguir fazer. E aí, e já que a gente tá no embalo aqui dos docinhos, vamos experimentar mais um. Vai lá. Qual? Qual que você... Acho que a gente podia comer o brigadeiro tradicional. Tá. Vamos ver a carinha Olha a da Valéria. delicadeza dessa florzinha. Ela é muito Ai, caprichosa. que fofo. Essa florzinha você que faz? Aham. Essa florzinha, Gente, até tava que testando linda. ela, tem pouco tempo que a gente começou a fazer. É tudo É bom. Eu comestível. vou mostrar aqui essa florzinha, que tá lindo demais. É isso aí, ela que faz. Eu não tenho mão pra fazer isso aí. Aqui, ó. Meu, é Olha muito que bom. coisa mais linda. Maravilhosa. Bom, Val? Vou mostrar mordidinho aqui. Brigadeiro ela vai gostar, ela não gosta de tanto doce. Olha isso. Nossa, é perfeito. Seu Parabéns, tá? Meu Deus, é muito bom. Não, é bom mesmo, isso aí eu já sei. que Eu sou é suspeita a falar de doce também. Brigadeiro é bom mesmo. Bom. É Nossa, que assim, sabe que a maravilhoso. gente vai. Sempre às vezes você vai em festa de aniversário, alguma coisa. Aí acontece de ter aqueles já. Além dos que a gente vai, que sempre leva
os nossos, Uhum. mas tem aqueles do buffet mesmo, né? Pronto, né? E aqueles que você compra no pote pronto e só modela. É muito, Acaba não sendo tão gostoso como um brigadeiro feito Não, mesmo. Minha nada irmã- gostoso, É né? muito Minha irmã fraco fez aquilo pra lá. mim no meu aniversário. Foi dia 25 de março. Desse aí. Nossa, sensacional. Não é bom. Parabéns. Bom, né? Olha que eu gosto de qualquer doce. Eu amo Aham. doce. Não tava bom. Ó, e o meu paladar não é tão... Doce. Não gosto tanto de doce, mas eu sou crítica pra doce. Eu gosto de doce saboroso. Esses aqui estão perfeitos. Esse não é aquele doce que arde. Brigadeiro, A garganta. brigadeiro, eu sempre Enjoativo. provei. Você consegue sentir, assim, de cara quando é daqueles prontos de pote, de mercado. Porque eles são Que, enjoativos. na verdade, parece-me um doce de leite misturado com Nescau. Aham. Então, eu De- vejo é, assim, uhum. até... Eu tenho meus parentes que fabricam churros e tal. E o recheio que eu vi era aqueles potão de doce de leite misturado com Nescau, às vezes, que dava aquela coloração. E aí, o pessoal enrola e fala que é brigadeiro. Brigadeiro que eu conheço é diferente, né? É. Caseirinho ali, leite condensado, Mas ele fica manteiga. muito doce esse com Nescau, né? Porque o Nescau tem muito açúcar. Açúcar. E a gente usa cacau mesmo. Nossa, ficou perfeito, eu- gostei. É todo diferente. Tem alguma receita que é preferida de vocês, que vocês mais gostam, que tem uma história importante pra vocês, além da empada? Ou que é de história, significado é a empada? A empada A mesmo empada. é o... Eu acho que ela preenche todos os significados, Sim, que legal. assim. É a empada mesmo. Eu acho que a empada, ela preenche a história anterior, o início, e talvez os brigadeiros e os doces estão vindo construindo, né? É. Essa nova história. E lá na frente você vai olhar e vai falar assim, nossa, o brigadeiro de tal tem um significado X. É a nossa cara, é a nossa história. Que vocês Agora eu dois me estão lembrei. construindo a história Sim. juntos, né? Eu me lembrei que quando a gente namorava, eu fazia banoffee pra ele. Aham. Que a gente faz tortas também, né? E aí, ele ama banoffee. É o doce, assim, da vida Olha aí. dele. Eu falei, É, por porque que não? Quando a gente é criança, assim, na minha época, não tinha esses doces elaborados. Né? É. Eram uns negócios mais fracos, né? Doce E aí, de leite, doce de mamão, leite, doce sagu, essas coisas maravilhosas da época. E aí você pega e come um banoffee de hoje, eu falei, misericórdia. Sagu, muito bom. um amigo falou que viu no cardápio escrito assim, pérolas de tapioca ao molho de vinho. Nossa. Então, gourmetizando o sagu. Sagu. Pelo nome você já Eu quer achei comer. bonito. É. Bonito. Aí você vai comer sagu. Aí Ficou até mais gostoso. Não, eu não gosto de sagu, acho que não é doce sagu. eu comia no colégio. Ah, né? eu Então, amo sagu. Só, Você só no colégio. Nossa, um Gosto é muito contraste, estranho. né? Meu gosto é muito peculiar. Não, Não, muito não é diferente. uma referência, não. É, os gostos da Gabriela não é referência, ela come carne moída e ovo só. Claro que não. É. Acho não, que meu gosto é refinado. você não tá com vontade de comer a empada da avó? Tava pensando em fazer uma proposta aqui. Faz. Da gente... Porque geralmente a gente vai começar pelo salgado e vai pro doce. Aí a gente quis começar pelo doce, Porque você é né? invertida, né, E pra Gabriela? mim não importa. Importante é o sabor, né? Eu gosto de E intercalar. aí a gente fazer uma pausa no doce, ir pra empada, depois voltar mostrar pro e doce. depois a gente volta pro doce, Tá porque a gente bom. tem mais 2 docinhos aqui. O meu que eu tô aqui de olho, que desde o começo, que é o bicho de pé. Bicho de pé, né? Uhum. Aham. Que esse aqui eu Esse acho eu nunca que- tinha ouvido falar, gente. Tá. E esse outro aqui é É o de o leite qual? ninho. É o de ninho. Esse aí não tem Ninho. como ser ruim, impossível. É. Ai, cebolinha, que bonitinho. Bonitinho, né? Vamos pra empada, então? Vamos lindo. falando da empada. Então, o nome da empresa, você teve o objetivo de homenagear a sua avó, já que o sonho dela era ter um negócio. Olha Isso. só que linda a imagem da Isso. empada na tela, para vocês ficarem com vontade de comer essa empada. Olha que linda, gente. Eu vou, antes de cortar ela, eu vou só erguer e mostrar, olha como é bem... Tá a mesma carinha, só mudou o formato, Quando você né? vende ela, você vende nessa embalagem? Isso, nessa. Uhum. Nós temos 2 tamanhos, né? Essa é de 1 quilo Uhum. e tem a redonda, que é maior, de 1,8 kg. Que é Legal. aquela que passou na Isso. foto ali. Ah, tá. Legal. Vamos E pra aí? parte principal? Vamos Vamos cortar. conhecer a... Meu receita da avó. Deus. Gente, eu acho que eu tenho verme. Não tá É dando- sério. E eu fico salivando, Marquinhos. Meu Deus, Valéria. O Marquinhos tem também, tá, gente? Vocês não conseguem ver ele, mas ele tava ali comendo assim, igual eu como aqui, tipo, igual um desesperado. E falou que tava Vamos ver se vai tranquilo. dar né? certo. Hã? E falou que tava Tranquilo, tranquilo, igual eu, Tô tranquilo. Vocês podem comer aí. É só não Eu mostrar acho ele que comendo que tá tudo certo. numa estrutura de podcast, a gente tinha que ter uma câmera só no Marquinhos pra ver as Não, reações vocês dele, iam né? ver Ia a ser tão expressão engraçado. dele é pior que a minha.
Do refrigerante ruim, ele achou ruim do mesmo jeito. Não tinha refrigerante ruim, Valéria. Era ruim aquele lá. Chegou Era já, não, você amei. não, o Marquinhos também achou. Às vezes era peculiar, né, o refrigerante. Nossa. É que graças a Deus tem gosto que pra coisa tudo, mais né? linda é Ainda bem, tem essa gente torta. que vai gostar, né? Eu vou ter que mostrar aqui depois de cortar. Nossa, É que tinha que ter gente. pego uma colher de ferro. ó. Pois Não, é. tá ótimo. Tá tudo Tá certo. lindo. Só Tá no que improviso detalhe. aqui, mas Pode Só deixar detalhe, o restinho que sobrou ali que eu provo na vasilha. Ah, só o restinho, né? Quase nada. Obrigada. Ai, gente, Olha sou- aqui. Vou tentar mostrar a parte que já tá cortada. Olha. Camadas, Nossa. camadas. Essa massa é sensacional. Ai, o que? Requeijão? O que é essa coisa que é mais Requeijão, molhadinha? aham. Frango e requeijão. Deus do céu. Fica tipo catupiry, né? é o sabor mais vendido. Frango com requeijão. Frango cremoso com requeijão. Aí tem outros sabores Val, ela você quer o também. primeiro pedaço? Ô, Gabriela, Porque você tá com um vou- olharzinho de quem tá desesperada pela... Então, Val, pode fazer a experimentação. A gente vai dar um close na Val, porque ela... Posso ser sommelier Eu gosto de ver as expressões dela quando ela come. comida, né? Que é sincera, Mas eu né? sou a menina do doce. Vamos ver, vamos ver. Eu também sou mais dos doces do que de salgado. Ó, fazer uma análise de microexpressão. A Val, ela demonstrou acabando que com o tá meu botox. maravilhoso. Meu, é Ó, muito boa. deu um sorrisinho de canto de boca ao comer, então significa que tá top. Ela não tá fingindo, ela não tá Tinha faca inventando. embaixo. Vou fazer mais uma análise, ó. Nossa, é muito boa. Sei lá. Aí, ó, o seu já ficou Obrigada. melhor. Essa massa tem um... Sei lá, parece com um gostinho de queijo. Nossa, que tempero bom. Bom, né? Tá aprovada? Não, E a Sensacional. gente tem também opção vegetariana. Pra quem não come carne, né? Tem de brócolis com, Ai, delícia com também. creme branco e tomatinho cereja. E tem a de palmito também, que é bem Agora você gosta de cremosa. empada, né? Agora eu gosto. Essa Mas empada é a minha, maravilhosa. a minha preferida é de palmito. Ei, sabe o que eu percebi, assim, diferente Nossa, de maravilhosa. outras empadas que eu já comi? Essa massa, ela não fica esfarelando. Não, ela é certinha, né? Tipo assim, Exato. sequinha. Esse é o segredo Esse da é o avó segredo. nata. Ela derrete na boca, gente. Maravilhoso. É tipo comer uma Ó, bolachinha teve de em nata. várias receitas de frango, que daí eu geralmente A menina opto por alimentos que tenham frango, né? Quando eu vou comer. O frango, ele costuma ser seco. Ele Aham. vem aí, é difícil de você mastigar. Esse aqui não. Ele é bem bem gostoso, cremoso. Gente, eu vou deixar a Gabi cremoso. continuar a entrevista. Fora a parte Eu tô do ocupada. catupiry, que tá em cima, vou mostrar aqui, ó. Fora a parte do catupiry, olha, quase que eu derrubo, hein? O frango em si, ele está com uma crocância Molhadinho. aqui, muito bom isso aqui. Muito, muito bom. E como que é o preparo da torta? Ela leva farinha, manteiga, ovos, mais alguns segredos, Um punhado de cada coisa. um punhado de cada Ai, coisa. legal. É, Um punhado de cada é coisa. receita sem receita, é tudo de Aham. tanto. Um E aí a tanto. gente foca bastante no frango pra deixar ele exatamente assim como você falou, cremoso, porque a empada já é uma torta mais seca. Então a gente faz de tudo pra ela ficar cremosa, o requeijão também dá um toque maravilhoso. E eu vou fazer uma pergunta pessoal agora, que eu vou invadir a vida de vocês. A história Eu da tenho avó até Natalina... medo, eu até olhei assim pra ela. A história da avó Natalina, e que passou de receita familiar, é familiar, né? Então ela passou de vó para neto. E vocês, têm filhos? Como que a gente vai perpetuar essa história, essa marca? Ainda não, tá no projeto. Por mim já teria uns 5. Verdade? Verdade! Misericórdia. É o Alan que segura? Verdade mesmo? Tá na hora É de verdade. Fiquei começar, surpresa, viu? gente. Não, Porque a mulher é trabalhadeira, não, ainda ela queria ter gosta de 5 criança. crianças. Até, eu gosto de criança, quero ver quando for a minha, né? Mas até minhas amigas brincam, porque quando eu tiver o primeiro, vamos ver se eu vou querer ter os 5 ainda. E pra seguir, a avó ensinou um punhado. E você pretende continuar para os seus filhos na mesma metodologia? Ou vai vir aí um livro de receitas ali, ó, uma ideia? Já pensou? É verdade, né? Várias possibilidades. Mas você sabe que falando de criança, a minha irmã, eu tenho uma irmã pequena, né? Ela tem 8 anos. Sempre quando ela vai lá em casa, ela fica: ô Tata, eu posso te ajudar? Ela já tem o interesse, porque minha mãe também cozinha muito bem. De Inclusive, família. minha mãe, olha, É. Eu já falei pra ela que ela tá perdendo tempo de não estar cozinhando alguma coisa, que a comida dela é muito boa mesmo.
Esses dias ela fez um bolo de milho pra mim, mas ficou perfeito. E Oh. fazer bolo eu sou O terrível. bolo de milho da minha mãe também é muito Eu bom. fico pra outro lado. E assim, quando ela vai lá em casa, ela sempre fica querendo ver eu fazendo como é. Os brigadeiros, ela já tem vontade de enrolar, porque pra criança é tudo muito curioso, né? Então, quando a gente tiver filho, quem sabe também não passa de geração em geração pra eles também, né? Uhum. Já vai nascer aprendendo a cozinhar já. É, e fica aí a ideia, né? Quem sabe surge um livro de receita pra vocês divulgarem, que o pessoal, além de comprar pronto, pode comprar um manual, um Será que a gente tutorial. revela o segredo da Vonata? Aí fica Já aí pensou? a dica. Aí já é de Gente, geração, nosso né? produtor tá falando pra mim parar de comer, mas eu não consigo. Gente, eu preciso terminar de comer o meu. Eu vou ser inimiga do fim aqui. Gente, é muito bom. Tá, tem algumas fotos pra ajudar a gente, Marquinhos, dos doces que ela faz. Coloca na tela pro pessoal ficar com vontade. Porque só me vendo comer é um desafio. Mas é sinal que tá aprovado pelo visto, Não, né? tá muito aprovado. Bom, e você que, Nota 10 de que quer 10. experimentar, quer fazer aquisição dessas, da empada, dos Olha isso. docinhos, tem contato? Como que as pessoas te encontram, Lorena? Isso, pode entrar em contato pela minha rede social. É @LorenaDinata, com um Dzinho mudo. Lá tem o cardápio, tem o link. A gente entrega em Maringá, em Sarandi. Também nós vamos para Paranavaí, Nova Esperança, Londrina, Rolândia. Então, assim, pra ninguém ficar com vontade mesmo. Todo mundo tem oportunidade de comer. Isso. Porque a gente começou depois que a gente começou a vender mais aqui, aí não tinha como abandonar os clientes de fora, né? Então a gente continua vendendo. Que Até legal. porque no início foi eles que sustentavam a gente, né? Isso. Então deixar o pessoal lá agora não tem como. Aí a gente continua ainda entregando lá e vendendo. E a gente posta a agenda da semana, né? Pra onde a gente vai estar. Se vai estar por aqui, se vai Legal. pra cidade de fora. A gente pega as encomendas e entrega lá também. Ô Val, vamos continuar nas nossas degustações? Vamos lá. Qual? Parece Nessa? que, isso que o pessoal parece que almoça, tem um restaurante aqui dentro do Celcerce, né? Eu Todo quero mundo esse comeu aqui, ó. antes de entrar aqui na sala. Ah, mas é que é irresistível, É. não tem como. Não, eu tô sem comer, mas é porque eu tava pensando na empada. Eu não posso comer muito, porque a Gabriela chama minha atenção. Então, né? Não, mas tá tranquilo. Foi só uma degustação só. Nossa. Ah, esse brigadeiro, Nossa. ele tem um gostinho de infância. Infância, Muito gostinho de Eu infância. gosto. Muito, né? Toda a encomenda, ele tá lá. Eu acho que, pra mim, os sabores e o cheiro traz muita memória, né? Esse aqui lembra Aham. Esse aqui eu amo. Muita memória. Me lembra o Quick, me lembra o Danoninho. Muita memória boa. A memória afetiva. Como que um sabor de algo leva a gente a tantos lugares, assim. É igual o cheiro. Às vezes a gente sente o cheiro, escuta cheiro uma também. música, leva a gente, assim, pra lugares que a gente nem lembra. E é tão gostoso isso, É né? verdade. E essa questão aqui do Danoninho, me lembrei que meu pai, ele trabalhava na Danone. E aí ele levava os Danoninhos, a gente fazia tipo sorvetinho com colherzinha. Me Danoninho recordei Ice. tudo aqui. Aham. Era. É, Nossa, Era bom, hein? maravilhoso. E mais um antes de revelar como que é o brigadeiro de paçoca. Ah, Porque ela não vocês... esqueceu, hein? Não falei pra vocês que a gente ia contar mais pro final, então a gente ainda tem que falar. Agora é o de ninho. Leitinho. Isso, de ninho. Gente, eu tô meio assim, sem jeito na hora de morder, porque por causa do batom. O de ninho, gente, não tem como dar errado, né? o de beijinho também é um dos meus preferidos. Preferidos, né? De beijinho, que aí Eu acho que o coco, ninho, né? pra mim, é mais gostoso do que o beijinho ainda. Aham. Que Perfeito. Nos É o aniversários tinha tradicional. aquele beijinho que tinha aquele cravo enfiado, né? É. Nossa, amo. Você sabe que esses tempos me pediram Maravilhoso. encomenda. Você não, porque hoje mudou, né? Os doces vai mudando. Você não faz pra mim com o cravinho? Falei, gente. Ai, eu amo cravinho. Nossa, mas o cheiro que fica é maravilhoso. Arremete à memória da infância mesmo. E a gente personaliza tudo conforme o tema, com as cores, com a inicial do aniversariante, igual você viu com as florzinhas, né? Então, cada tema a gente personaliza de uma forma. Sensacional. E a forma que vocês
produzem a entrega disso. É muito perfeita. A sua delicadeza, Lorena, dá pra ver em cada produto. A dedicação de vocês na produção de cada um. Porque quando você recebe um produto para servir em especial, você também quer gerar uma experiência. E eu percebo assim que a sua história, que começa lá na sua avó, né, na família de vocês, vocês têm levado isso para outras famílias. Porque quando eu quero servir na minha casa, eu quero gerar a experiência. A mesma experiência que a avó Nata trazia quando vocês comiam junto com ela. Então é muito linda a história de vocês, o carinho, a delicadeza de cada coisa que vocês fazem. A história de vocês é inspiradora. Eu fiquei emocionada em muitos momentos da sua fala. Que bom que você veio participar do podcast. Que eu acho que é muito lindo poder honrar a sua esposa. Honrar a sua coragem como homem também. E é lindo ver o sucesso de vocês. Vocês têm, sem dúvida, uma linda e doce história inspiradora. E não é que não tenha sido desafiador. Mas vocês mostraram que é possível começar um negócio com menos de R$200. 197. Uhum. E que Deus está presente nas coisas que não deram certo. Sim, as portas fechadas também era Ele ele. está lá, é Na ele, verdade, a né? gente Pra não estava novas entendendo abrirem, né? o que estava sendo fechado, a gente não estava entendendo. A Sim. gente estava relutando Uhum. para tentar deixar ela aberta, mas era para fechar aquela porta mesmo, Às entendeu? vezes a gente precisa ter confiança. É. Né? E fica Confiança até no de processo, fé, não mensagem. desistir. Fica até de mensagem também para as pessoas que estão passando por batalhas e estão insistindo em coisas que às vezes é Deus te mostrando claramente que ali não é o seu lugar. Uau. Que ele tem muito mais para você. Uau, amém. Verdade, Que amém. E lindo. tem aquele espaço, talvez não te pertence mais, vai pertencer a outra pessoa. E a vida é isso, ciclos, né? Que se encerram, se iniciam e a gente tem que respeitar os processos e saber a hora de se retirar. A Né? gente E a tem hora que de entender recomeçar. também, Sempre. tem que ter pelo menos um mínimo de conexão com Deus para entender o que ele está querendo te dizer também, né? É, Senão, às vezes, você fica dando soco em ponta de faca murro em e... ponta de faca. Mas todos Né? os processos são necessários São, também, sim. né? Verdade. E qual que é a receita? Fala, gente. Receita de paçoca? Mas é para falar já? Já, Sem segredos. Precisamos saber. Para- A verdade Para os nossos verdadeira. ouvintes. Não, mas a receita de brigadeiro em si, ela não é, tipo, difícil, Tá, né? Você vai pegar... Vou falar, hein? tá. Pode falar? Pode pegar, por anotar favor. aí. Eu vou anotar no meu celular. Pode pegar aí. Ah, não, depois eu vou ouvir o Não, podcast. se você não conseguir anotar agora, não tiver uma caneta, um lápis, Assiste vamos fazer de um novo. pega esse vídeo, você põe, volta, faz um recorte dele, grava, divulga no seu Instagram, na sua rede social, porque além de você ver de novo, você vai incentivar outras pessoas a conhecerem também a receita do brigadeiro de paçoca. Ah, então, é a melhor época do fica a ano. dica. Vai lá. Vai uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, é um de cada. Certo. Para uma receita, né? pra um. É, um para um. Aí depende da quantidade, se for fazer mais, vai duplica, né? E aí vai uma caixinha de cada. Aí se você for fazer de paçoca, você pega, geralmente é aquela paçoca de rolha, Aham. aquela esfarela, você esfarela ela por cima. A paçoca, o que mais que vai mesmo? Leite condensado. Uma creme colher de de manteiga vai. Uma colher leite de- em pó. E eu coloco também uma colher de leite em pó, leite ninho, né? Uhum. Aí você pega e vai mexendo, tem que mexer bastante no fouet para não ficar empelotado. Aham. E Isso aí no depois- fogão, no isso fogo. fogão, sem parar de Isso. mexer. Tá, e que horas que é a hora do ponto? Do ponto aquele Moisés, que você passa a espátula e abre um buraco. Ah, abre o mar vermelho. Mas é, exatamente. Que legal, Isso nunca mais é- vou esquecer. Nunca mais. Esse é o ponto. Quando você Ponto passar Moisés. ali e der Amém. Se ele demorar pra estiver voltar. desgrudando na panela Isso. já, né? Mas coloca todos os ingredientes com a Isso. panela com fogo desligado. Isso. Tá. Colocou tudo, aí liga o fogo e espera o Aí ponto. vai mexendo até dar o ponto. Repetindo a receita para ver se eu aprendi. Uma lata de creme de leite, uma de leite condensado, a paçoca de rolha esfareladinha e uma colher de Leite em pó. leite em pó. Eu quero saber. Coloca tudo antes Duas de colocar no paçocas? fogo. Duas paçocas, né? Duas paçocas. Tá. Isso que eu Coloca ia no perguntar. fogo sem estar ligado e Isso. depois. Depois vai mexendo com o fogo. Mexe, ali. aí Isso. liga o fogo até chegar no ponto. E aí depois você pega a paçoca, quebra ela pra poder Enrolar, né? finalizar ela. Tá, enrolar. eu vou fazer, eu vou gravar e vou marcar vocês.
E vai dar marca certinho, vocês é. e traz pra eu E experimentar, se der errado, eu Valéria. vou falar que deu errado, vocês ensinaram errado. Não, aí Ela vai falar, ser a não- jurada. A gente Não tá dá fazendo um errado, não. compromisso aqui, Valéria, que você vai trazer, vai fazer Tá. e vai trazer. E eu e o Marquinhos a gente vai experimentar. E a gente vai falar Nossa, pra com o Marquinhos vocês. eu tenho medo, porque o Aqui Marquinhos- falando pra vocês, ó, ficou bom, ficou ruim, ela aprendeu certo. E aí vocês, se fizeram, experimentaram, escrevam aí nos comentários e fala, Isso, olha, conta deu pra sério, deu certo, não deu certo. Aí se não deu certo, a gente pode ajustar. Ou vocês podem fazer encomenda com eles e pedir aí o docinho de vocês. Pra quem se não gosta quiser de fazer, né? praticidade, entrego. Sempre é válido. Só que lembrando que não pode parar de mexer o do brigadeiro, da hora que começa até a hora que acaba, senão é perigoso queimar. Top. Muito. Muitas dicas Olha boas. essas olha, imagens, Olha meu essas Deus do imagens, céu. gente. Olha Vamos até só. Aí, ó. Lembrando aí Ah, A não. melhor menina, época né? do ano tá chegando, né? Meu Deus. Pra gente caminhar pro nosso encerramento, Lorena e Alan também, eu queria que vocês deixassem uma mensagem pra quem acha que tá tudo perdido, sabe? Quem precisa de um recomeço. Como foi de vocês? Sim. Em meio à escuridão, a gente achou uma luz. Não foi fácil. A gente ainda vem caminhado, mas para você não desistir, porque assim como eu falei, às vezes não, com certeza, Deus já não tem aquilo mais para você. Ele tem coisas maiores, grandiosas, para você não se contentar com aquilo, não ficar parado. A vida é um movimento. Uau. E Deus está te guiando para aquilo. Basta você ter coragem e fé. Vai. Uau, que lindo, Não né? ter vergonha, né, de nada, ou da posição que você vai ficar, ou entendeu? Isso daí que às vezes atrapalha muito. Sim. O Porque nosso ego, né? Pra mim, meu Deus, foi muito difícil. Foi muito difícil. Até no começo, muitas pessoas a gente oferecer, nem deixava você falar. Nem queria saber. E aí a gente começou a lidar com gente, né? Uhum. E aí a gente foi muitas vezes maltratado e, né, maltratado, tipo Sim, assim, pouco, sim, sabe? sim. Foi bastante coisa. E o olhar que a gente tem hoje também pro pessoal que vende na rua, sabe? Sim. A gente Acho vê que eles, muda, né? muda. Isso. Muda. Acho que nos faz ser. As nossas dores nos faz ser pessoas melhores. Eu acredito Sem que Deus dúvida. tem. Acredito mesmo que Deus tem um propósito em todos os processos. E tem algo muito lindo, Lorena, que a sua história falou muito ao meu coração no tempo certo, que é sempre o tempo de Deus. Mas tem algo assim que há em você que eu acredito muito. E eu levo essa mensagem também. O poder das palavras. A Lorena comentou, Gabriela, que ela falava, né? Um dia vou estar na Band contando das minhas receitas. E hoje você está aqui em nosso podcast na Band. Você vai participar de um programa aqui na Band onde você vai trazer essa receita também, né? Que você trouxe aqui. Então, quanto as nossas palavras, ela tem poder. Exatamente. As palavras, elas podem trazer maldição E bênção. ou bênçãos para nossa vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. E eu sempre falei, um dia eu vou na Band. E eu falava com essas palavras, um dia eu vou na Band. Uau. E olha onde a gente tá. Uau, que E legal. Já quando ela chegou, falava, hein? eu falava, essa menina bateu a cabeça. Que legal. Como é que a gente E vai na TV chegaram. aí, ó? E aí, pra finalizando mesmo, já que as palavras têm poder, eu vou deixar aqui minhas palavras também. Agradecimento a vocês por este momento, por ter trazido essas maravilhas aqui para nós experimentarmos. E deixo o desejo que vocês prosperem cada vez mais, Amém. que a gente escute só cada vez mais falar da empresa, da marca de vocês, e que vocês prosperem o quanto o sonho de vocês ainda nem imaginam chegar. Amém. Amém. E Amém. Deus vai Obrigado. estar à frente. Amém. Gente, que presente conhecer vocês. É uma história linda de superação. Vocês são um casal abençoado, inspirador, que eu acho muito mais do que negócios. A gente ter uma família, um companheiro, uma companheira, isso é o grandioso da vida. Porque o resto tudo passa, né? Na verdade, tudo na nossa vida é passageiro. Agora, o que a gente deixa para o outro, a experiência que a gente deixa para o outro, a conexão que a gente deixa para o outro. Então, saibam que vocês estão se despedindo desse podcast, mas vocês estão deixando em mim e na Gabi um sentimento maravilhoso de ter conhecido vocês. Não só pela degustação dos doces, que é realmente incrível, E das mas empadas. pela história de vocês. Muito É realmente obrigado. muito linda. Reforçando o que a Gabriela falou, que Deus guie vocês para que vocês vivam coisas que vocês ainda não são capazes de sonhar.
Muito obrigada por dividir a história aqui no nosso podcast. Amém. Amém, amém. Obrigada, a gente fica muito feliz em poder participar e contar um pouco da nossa história e inspirar também mais pessoas. Amém. Que Eu, lindo. eu nem ia participar, porque é ela que sempre fala. Olha só, e teve uma Tá vendo? contribuição linda. Nossa, foi emocionante. Eu Hoje quase não fui consegui. pego de Fizemos jeito aqui. um convite assim, nada. A de Gabriela pressão, já né? obrigou ele a participar, porque ela é assim, tá, gente? Olha, gente, foi maravilhoso. Nós encerramos o nosso podcast por aqui. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração e você ficou cheio de vontades por aí, né? Então sigam eles nas redes sociais, contribuam com o trabalho deles, divulgue esse podcast se você gostou da receita, se você gostou da história, se você conhece alguém que precisa se inspirar, que está passando por um momento desafiador ou um momento de recomeço, ajude encaminhando essa mensagem para alguém. Eu tenho certeza que vai poder abençoar a vida de muitas pessoas, assim como abençoou a minha vida, como abençoou a vida da Gabi também. E é isso, né, É Val? isso, né, Gabi? Curtam, compartilhem e até a próxima. Tchau! Beijo.